Bom estar na casa do Senhor mais uma vez. Abra sua Bíblia, por favor. Na carta de Tiago, capítulo 2, nós vamos ler do verso 14 ao verso 26. Tiago, capítulo 2, do 14 ao 26. Tema da mensagem, acredito que a Aninha já colocou e tirou, mas não tem problema não, pode deixar na tela. De que adianta? Tá certo? Nós vamos entender um porquê, que nós vamos conversar de maneira breve, mas sem deixar aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração nessa noite, sobre o porquê de algumas coisas, tá certo? Amém? A palavra do Senhor diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou roupa, e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vê, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como um corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Senhor, nós lemos a Tua palavra e estamos diante da Tua palavra. Nosso desejo é que o Senhor aplique a Tua palavra em nossos corações. É que o Senhor traga lições preciosas para o nosso coração e que possamos aplicá-las, Senhor, para a louvor da Tua glória. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós lemos de Tiago, capítulo 2, é algumas vezes tomado fora do contexto, numa negativa de criar um sistema de justiça baseado em obras. Mas o que nós acabamos de ler é o contrário daquilo o que anda sendo muitas das vezes pregado por aí. Primeiro, para falar da carta de Tiago, Tiago está escrevendo a cristãos. Tiago está escrevendo aos judeus da diáspora, aqueles que se converteram ao cristianismo e tiveram grande evasão. Então, ele escreve a sua carta para dar norte àquele povo que saiu, sem ter talvez uma direção, e outros voltam para a sua região de origem. Então, Tiago vai escrever para dizer, meus irmãos, eu escrevo de maneira muito breve algumas lições preciosas para que vocês levem como ensinamentos e ponham em prática. Então, Tiago aqui, ele está escrevendo para cristãos, e hoje, aplicando, ele está falando para mim e para você. Então, Tiago, aqui nesse texto, ele não está dizendo que as nossas obras nos tornam justos. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está falando que você, talvez, por ser uma boa pessoa, por ajudar alguém, por fazer algo do coração bom, isso te torna justo diante de Deus. Não, não é isso que Tiago está falando. Aqui, Tiago está querendo mostrar para mim e para você que a fé verdadeira, que a fé salvífica, a fé salvadora, ela precisa culminar em algo que glorifique o Senhor. Então, as obras, elas não são a causa da salvação, mas as obras são evidência da salvação. Eu não faço algo para ser salvo, eu faço porque sou salvo. A fé em Cristo sempre resulta em boas obras. A pessoa que afirma ser um cristão, mas vive em desobediência intencional, tem a sua fé falsa ou morta, e não é uma fé que salva ninguém. E aqui Paulo vai basicamente dizer a mesma coisa lá em 1 Coríntios 6, do verso 9 e 10.
onde ele vai contrastar essa questão de você fazer algo para ser salvo. Não, você não precisa fazer nada para ser aceito por Deus. Não é pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, Tiago aqui, ele demonstra para mim e para você dois tipos diferentes de fé. A fé verdadeira que salva e a fé falsa que é morta. E aí muitos professam ser cristãos, mas suas vidas e as suas prioridades indicam o contrário. E aí, dessa forma, Jesus coloca algo muito interessante para mim e para você. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 7, do verso 16 ao 23. Ele diz o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figa dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos bons, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em seu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos milagres? Então eu lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Observe que essa mensagem de Jesus é a mesma mensagem de Tiago. Inclusive, conversando com os jovens, nós estudamos 4 meses o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, capítulo 7. O livro de Tiago traz para nós as bem-aventuranças que o Senhor Jesus vai falar lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os felizes, bem-aventurados os que choram, felizes aquele. E Tiago aqui está dizendo: bem-aventurados aqueles que têm a fé verdadeira, têm uma fé salvífica. Então, aqui em Tiago, a obediência a Deus é a marca da verdadeira fé salvadora. A obediência a Deus é a marca daquele que se diz um cristão. Tiago usa os exemplos de Abraão e Raabe para ilustrar a obediência como algum elemento que acompanha a salvação. Aquele que fez algo, obedecendo a palavra do Senhor, externaliza a salvação daquele que concedeu. Obviamente que Tiago era um conhecedor das raízes judaicas, e por isso que ele remete ao Antigo Testamento, porque ele sabia que o povo que leria a sua carta aos cristãos se sentiriam familiarizados com os exemplos usados por ele. Então, simplesmente dizer que acreditamos em Jesus não nos salva, e muito menos o serviço religioso. É por isso, meus irmãos, que eu preciso dizer nessa noite para você que o que nos salva é quando o Espírito Santo ele regenera o nosso coração. O que nos salva é essa regeneração que nada mais é do que uma vida de fé com uma obediência contínua ao Senhor. E aí compreender mal a relação entre fé e obras vai fazer com que você pare e pense que aquilo que você faz para o Senhor, você não está fazendo para agradá-lo ou simplesmente porque ele necessita que você faça algo. Não. Você faz algo de bom diante do Senhor primeiro, porque aquilo que vem de bom de você é o Espírito Santo que te conduz a isso. É Ele que te impulsiona a isso. Então, queridos, compreender mal essa relação de fé e obra vai fazer com que a gente não entenda, talvez de maneira muito simples, a bênção e o significado da salvação. E aí, aqui nesse paradoxo, Tiago fala para mim de 2 erros primários que talvez a igreja vem vivenciando durante um bom tempo. E o primeiro erro é que o ensino, contanto que a pessoa faça uma oração dizendo que acredita em Jesus, ela já é salva. Eu acredito que muitos de vocês já viram isso, aquela questão, levanta a mão. Então, aquele que deseja seguir e aceitar Jesus, e a gente levanta a mão e diz, a pessoa agora é salva. Mas há um processo para tudo isso. Devemos ter um cuidado para tudo isso. Porque uma coisa é eu externalizar que desejo que Jesus more no meu coração. Uma outra coisa é o discipulado, é a caminhada, é o fortalecimento, é a vivência.
É por isso que o novo convertido necessita de um cuidado mais próximo daquele que já é mais maduro na fé, porque ele precisa vivenciar algumas coisas que você já vivenciou, que eu já vivenciei, e a gente precisa caminhar juntos. Então, há um grande perigo nisso. E assim, uma pessoa em que em algum momento levantou a mão num culto e é considerada salva, mesmo se nunca demonstrou algum desejo de caminhar com Deus, a gente entende que a fé, de fato, que esse homem tem, não é a fé salvadora. Não é a fé que move o coração para deixar, como eu ouvi essa semana, conversando com um jovem, dizendo, pastor, eu era assim, e depois que eu me converti, eu fiquei assim. Essa é a transformação do Espírito Santo. Não conseguimos vivenciar essa maneira de encontrar Jesus e permanecer da mesma forma que antes. Todas as pessoas que tiveram um encontro com o Senhor na Bíblia saíram de uma maneira diferente. Por que conosco seria diferente? Sabe? Então, meus irmãos, aqui, o que Tiago, na verdade, está escrevendo, este ensinamento é o que nós chamamos de regeneração. Nós precisamos ser regenerados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem transforma o nosso coração. É Ele quem nos move a esse caminho de salvação. É Ele quem nos convida à salvação. Então, esse é o primeiro erro que talvez nós cometemos hoje em dia. O segundo, no que diz respeito às obras e à fé, é a tentativa de tornar as obras como parte do que nos justifica diante de Deus. Então, porque o irmãozinho é bom, porque ele faz determinadas coisas, ele, é mais íntimo do Senhor? Não. Isso deveria ser algo natural de todos nós, os cristãos. Aquele que tem uma fé salvadora externaliza isso de uma maneira mais formal. Então não deveria ser algo que a gente deveria olhar com um afinco maior, dizendo, talvez fulano é um crente mais fervoroso que eu, porque ele faz isso ou aquilo. Não. As obras não servem para a gente medir a piedade e a fé de ninguém. Não serve para a gente regular quem é mais ou menos santo. Não. Por quê, meus irmãos? Porque a mistura de fé e obras para ganhar a salvação, ela é totalmente contrária ao que a Bíblia nos ensina. Paulo vai escrever em Romanos, capítulo 4, verso 5, dizendo que, mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. E nós sabemos que nós não somos salvos por nossas próprias justiças, porque nós não temos mérito nenhum. E aí Tiago aqui no capítulo 2, no verso 26, que nós acabamos de ler, ele diz, a fé sem obras é morta. Por quê, meus irmãos? Porque não há nenhum conflito entre essas passagens. O que nós precisamos entender é que nós somos justificados pela graça mediante a fé, e o resultado natural da fé no coração são as obras que todos podem ver. Se eu sou salvo, se eu entendo que sou salvo em Cristo Jesus, eu vivo uma vida que agrada ao Senhor de maneira natural. E não simplesmente porque eu estou na frente de alguém, não simplesmente porque eu tenho... Não, tem que ser a vida natural do cristão. E aí, meus irmãos, a salvação, eu preciso dizer para vocês que ela é um ato soberano de Deus, pelo qual um pecador não regenerado tem o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo derramado sobre ele. Tito capítulo 3, verso 5. Causando assim o nascer de novo, que nós vemos lá em João 3:3. História de Nicodemos, tão conhecida por nós. E quando isso acontece, Deus dá ao pecador perdoado um novo coração. E ele põe o Espírito dentro dele. Está lá em Ezequiel capítulo 36, verso 26. Porei em você. E aí é Deus tirando o coração de pedra e entregando um coração de carne, cheio do Espírito Santo de Deus. E aí, meus irmãos, diante dessa análise, eu vou deixar 3 pontos bem breves ao seu coração sobre o que adianta a gente viver uma fé que, na verdade, não nos levará a lugar nenhum. O primeiro ponto é de que adianta você ter uma fé morta. Está lá do verso 14 ao verso 17, a palavra de Deus diz, de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não demonstram por meio de suas ações. Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém?
Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vê, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, é morta. Certa feita, conversando com jovens no EBD, eu disse que eu me deparei com um cidadão aqui, não deve ser da igreja, acho que tem uns 2, 3 anos, e ele pedia dinheiro aqui num corredor, e eu não entreguei dinheiro a ele. Aí teve uma pessoa que disse assim, eu vou orar por você. E aí ficou aquele martelando na minha cabeça, no meu coração, e eu falei para o pessoal, anos depois, dizendo, olha só, às vezes, a nossa oração, ela é mascarada de um falso pietismo que, na verdade, o que Deus deseja de nós não é só uma oração, mas a ação. O que o homem precisava naquele momento não era só da minha oração, era da minha ajuda. E às vezes a gente vive isso de uma maneira muito constante. Eu vou orar por você. Isso é bonito de se dizer. É legal de se falar. Eu vou orar por você. Mas às vezes a oração é ajuda, é a contribuição. Sabe? É o tirar do bolso e contribuir. É uma oração respondida por alguém. Um abraço em alguém que está necessitando no momento é uma oração respondida por alguém. Mas virou talvez um clichê entre nós, dizer assim, eu vou orar por você. Mas talvez a pessoa deseja que você ore com ação. E não com as suas palavras, sabe? Então, a palavra fé aqui, ela é usada de uma forma muito ampla. E aí, ela se refere tanto à fé verdadeira quanto a uma fé falsa. Por quê? Porque isso quer dizer que nem todos que professam crer, de fato, creem verdadeiramente. Nem todo mundo que diz, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios. Em teu nome profetizei. Em teu nome fiz isso ou aquilo. O próprio Jesus, nós acabamos de ler, vai dizer, eu não te conheço. Na minha versão diz assim, de maneira explícita, o Senhor Jesus diz, eu não os conheço. Porque, queridos, segundo a Bíblia, as boas obras é uma das formas de distinguir o que é uma fé genuína ou o que é uma mera confissão de fé vazia, que não nos leva a nenhum lugar. Se você vê alguém que externaliza a sua fé em obras, você vê que essa pessoa age de maneira natural, impulsionado pelo Espírito Santo. Mas tem outras pessoas que não têm um coração voltado para isso. O que a Bíblia me coloca em xeque é dizendo que a fé de algumas pessoas, se não é externalizada, ela precisa ser revista diante de Deus. Então, Tiago escreve sobre relação de fé e obras ao ensinar os seus leitores a como avaliar se uma fé ela é verdadeira ou não. O que Tiago está escrevendo para mim e para você é para deixar claro quem é o tipo de pessoa que tem uma fé que salva e quem não tem. E é por isso que ele explica que da mesma forma que um corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. E aí a verdadeira fé salvadora, necessariamente, ela resulta em frutos de boas obras. Ao contrário da fé morta, a fé viva é aquela que pode ser demonstrada de forma visível em atos de obediência a Deus. Portanto, é propósito de Deus que aqueles que foram feitos novas criaturas em Cristo tenham uma vida caracterizada com as boas obras. Uma vida de obediência ao Senhor, seja lá qual for a situação. Seja obediente ao Senhor. É por isso que é impossível. Isso aqui não sou eu que estou falando de um simples sermão, a Bíblia que me ensina. É impossível alguém estar verdadeiramente em Cristo e ser infrutífero. É impossível isso acontecer. Por isso que o Senhor Jesus dá o exemplo aqui. Como pode uma árvore que não produz nada querer viver ainda de pé diante? É impossível isso acontecer. Então, o primeiro ponto, meu irmão, que eu trago é de que adianta termos uma fé morta. O segundo ponto que eu trago ao seu coração é de que adianta ter fé sem obras. A Bíblia deixa claro que as boas obras não contribuem para a salvação. E aí o apóstolo Paulo vai escrever lá em Efésios 2, 8, 9, um texto tão conhecido por nós, dizendo que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. As obras não salvam, mas as obras são resultado da fé salvadora.
E só pode praticar boas novas diante de Deus aquele que, primeiro, foi regenerado pelo Espírito Santo. Não tem outra forma de você demonstrar uma fé em obras se você não foi regenerado pelo Espírito Santo. E Paulo vai explicar isso em Efésios 2, do verso 10, na continuação, quando ele diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Há um casamento de fé e obras que não tem como você desassociar. À luz das Escrituras, as obras jamais possuem um propósito de nos salvar. O grande propósito das obras é glorificar a Deus, através daquilo que você faz. O Senhor Jesus é glorificado, o Senhor Deus é glorificado através daquilo que você faz. Não tem a ver com você. Tem a ver de maneira natural você agir e o Senhor Jesus ser engrandecido através de você. Então, irmãos, em outras palavras, os crentes que glorificam a Deus diante dos homens quando praticam obras de obediência. Tiago usa o exemplo de Abraão para fundamentar a sua argumentação. Ele ensina sobre como foi a fé de Abraão, como a fé de Abraão, na verdade, foi consumada através de suas obras. E antes de qualquer coisa, ele disse que Abraão foi justificado diante de Deus pela fé. Está lá em Gênesis, capítulo 15. Mas essa fé foi consumada e testificada na história quando ele demonstrou um ato de obediência, que foi, Gênesis 22, entregar Isaac. Ele foi justificado pela fé, mas a fé teve a sua validade demonstrada, testificada, consumada, quando o Senhor pede Isaac e ele vai ao morro, sem saber onde estaria o cordeiro. E o filho pergunta: pai, aqui tem tudo, mas onde está o cordeiro? E a palavra de Abraão é: Deus proverá. E Deus provê. Deus provê. Então, queridos, não tem como a gente vivenciar fé sem obras. Porque de que adianta você ter uma fé que não é externalizada pelas obras? E por último, de que adianta ter fé e obras separados? Verso 24 ao verso 26 diz o seguinte: vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e o fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Meus irmãos, Paulo considerou a fé como instrumento da salvação. Paulo considera a fé instrumento da salvação. Tiago considera as obras evidência da salvação. Um considera o meio e o outro a evidência. Eu sou salvo mediante a fé, mas eu mostro a evidência disso pelas obras. E isto é a prova real de que uma pessoa realmente é salva em Cristo Jesus. Paulo, ele ensinou que somos salvos pela graça e misericórdia de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, porque foi Deus que teve a iniciativa de nos salvar. Romanos 5, verso 8. Ele nos tirou de lá das trevas, do reino rompido, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Foi Ele que fez isso. Mas Tiago completa o ensino de Paulo, mostrando que a evidência dessa fé são as nossas obras. Não tem como a gente desassociar. Sabe? Então vejam só, meus irmãos. As obras são a prova de que a fé realmente existe em uma pessoa. E essa mesma fé é a base dessas obras. Eu só faço boas obras porque eu tenho fé naquele que me salvou. E a evidência dessa obra é porque aquele que me salvou de maneira natural pede para que eu viva uma vida que agrade a Ele em obediência ao Senhor. É um casamento, não tem como você, desmembrar isso aqui. Está intrinsecamente ligado uma coisa na outra.
É por isso, meus irmãos, que quando Tiago escreve esse texto aos nossos irmãos judeus que estavam espalhados por aquela região, e Tiago vai endereçar dizendo isso a ele, porque provavelmente alguns diziam que tinham a fé, mas não viviam de uma maneira que agradava ao Senhor. Sabe? Eu não preciso citar exemplos, eu não preciso dizer para você que talvez você conheça pessoas que dizem ser cristãs, mas não vivem como um verdadeiro cristão. Sabe? Pessoas que dizem ter fé, mas a pergunta é: em quem ou em que a sua fé está alicerçada? Porque de que adianta você ter fé se você não consegue externalizar a sua fé demonstrando que você serve a um Deus verdadeiro? De que adianta? É por isso que Tiago começa dizendo tudo isso. De que adianta? Me diz. De que adianta alguém ter fome e você não alimentá-lo? De que adianta alguém ter sede e você não dar um copo com água? De que adianta você ser um bom cristão, mas você não externalizar isso na vida de alguém? De que adianta? Quando você tem a oportunidade de talvez demonstrar que você é salvo em Cristo Jesus pelas suas obras, você prefere talvez fazer uma oração. E me permitam dizer isso, meus irmãos. O tema da juventude esse ano que nós vamos trabalhar é oração e devoção. Nós queremos orar como talvez nunca oramos antes. Orar juntos, orar em comunidade, orar no coletivo, orar no individual. A oração é quem sustenta. Nós estamos estudando um livro da EBD, começamos domingo, de um teólogo, Edward Baldes, que ele escreve O Poder através da Oração, que diz que Deus procura homens de oração. E aí ele começa dizendo: homens procuram métodos. Discipulado, sabe? Pequeno grupo, EBD, mais um culto na semana. Homens procuram métodos, mas Deus procura homens de oração. Onde estão os homens de oração? Onde estão os homens de oração? Sabe? A oração é o pilar, mas às vezes o que o Senhor precisa de mim e de você é que a nossa oração não saia simplesmente da boca para fora, mas saia com as nossas obras. Saia com as nossas ações, demonstrando para alguém que nós somos salvos em Cristo Jesus e que eles vão vivenciar que nós também somos resposta de oração para alguém. Já pararam para pensar nisso? Quantas vezes você foi resposta de oração na vida de alguém? Quantas vezes alguém pediu por algo e você foi usado por Deus para ser o canal daquela oração? Sabe? Pelas obras. Então, queridos, a fé verdadeira faz que uma pessoa naturalmente pratique boas obras. E é assim que se revela a fé viva e verdadeira que resulta na salvação. A salvação é pela fé e as obras também vêm pela fé. É a fé em Cristo que me faz viver uma vida de obras. Eu concluo, meus irmãos, essa mensagem dizendo para você de que adianta ter dinheiro no bolso e não partilhar com seu irmão. De que adianta ter o que comer e não saciar a fome daquele que está do seu lado. De que adianta ter o que vestir e não agasalhar o irmão que está precisando ser agasalhado no momento. A pergunta é, de que adianta? O que Tiago está escrevendo para mim e para você é que por mais que você seja um cristão piedoso, como você se diz ser, nada disso adianta. Eu não falto um culto, eu sou piedoso, eu oro de joelho, mas se seu irmão está do lado e você não consegue estender a mão em algum momento que você precisa, de nada adianta. De nada adianta. Então, queridos, como alguém pode provar que tem fé, se não por ações concretas que revelam a legitimidade dessa fé? Uma fé que não pode ser provada por uma conduta justa e obediente à palavra de Deus, não passa de uma fé aparente que é morta em si mesmo. O grande pastor e teólogo John MacArthur, ele vai citar e dizer que esse tipo de fé se resume apenas a uma assentação mental dos fatos sobre Cristo, mas não vai nada além disso. O Cristo dessas pessoas está na mente, mas ele não desceu ao coração. São pessoas intelectuais, pessoas que entendem da eclesia, da igreja, teologia, da Bíblia, mas está aqui. Eu li um livro, logo quando estava no seminário, um livro que até hoje talvez é um livro de cabeceira,
que é o curso discipulado não, Inteligência Humilhada, de um teólogo brasileiro chamado Jonas Madureira. E ele vai falar sobre essa questão da teologia. A teologia só serve se for na terceira pessoa, não na segunda. Começa com Deus, termina em você para atingir alguém. O ensinamento nunca para em nós mesmos. A fé nunca tem que ser intelectual. A fé tem que ser praticada. A fé tem que ser provada. O ensinamento teológico tem que terminar em alguém, não em nós mesmos. Sabe? Então, queridos, a fé sem obras é morta porque revela um coração que não foi transformado por Deus. Quando somos regenerados pelo Espírito Santo, a nossa vida irá demonstrar essa nova vida. Nossas obras serão caracterizadas pela obediência a Deus. A fé invisível se tornará visível pela produção do fruto do Espírito em nossas vidas. Paulo vai escrever isso em Gálatas capítulo 5. A fé invisível, que ninguém pode tocar, ela se torna visível quando você coloca em prática o fruto do Espírito. Você externaliza isso na vida de alguém. E aí alguém diz assim, como eu posso ver a fé de alguém? Olhe como ele está vivendo. Olhe a obediência dele a Cristo. E aí você saberá se ele realmente tem uma fé verdadeira ou não. Então, meus irmãos, a fé sem obras é morta, porque vem de um coração que não foi regenerado por Deus. Gravem bem isso em nome de Jesus. Profissões de fé vazias não têm poder de mudar vidas. Uma profissão de fé vazia não tem poder de mudar a vida. A profissão de fé tem que ser acompanhada de uma atitude e de um coração disposto a obedecer o Senhor. A renunciar aquilo que precisa ser renunciado. A deixar aquilo que precisa ser deixado. A viver coisas que talvez a gente não tenha vivido e o Senhor vai nos levar a viver. Então, queridos, aqueles que afirmam ter fé, mas que não possuem o Espírito, vão ouvir do próprio Cristo dizer-lhe: nunca os conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica iniquidade. A minha palavra nessa noite para a igreja é que a gente cuide do nosso coração. É que a gente fortaleça a nossa fé. É que a gente viva uma vida vigilante diante do Senhor. É que a nossa fé ela desça da nossa mente e entre no nosso coração. É que a gente pratique boas obras não por nós, mas para ser obediente ao Espírito Santo de Deus, à direção de Deus em nossa vida. Que a gente viva uma vida que agrade ao Senhor. Que nosso coração esteja disposto a ser moldado pelo Senhor no que precisa ser moldado. Porque aí sim as pessoas vão olhar para nós e dizer: eu tenho certeza que aquele homem, aquela mulher tem fé. Por que você diz isso? Porque ele vive uma vida que agrada ao Senhor. É isso que nós precisamos buscar diariamente. Que o nosso coração esteja voltado para isso, que a nossa mente esteja voltada para isso e que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa caminhada, porque, meus irmãos, não é fácil. Mas não é fácil mesmo. Mas também o Senhor não nos disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco. E Ele estará conosco até o fim dos tempos. Baixe sua cabeça nesse momento. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra ela fala aos nossos corações. Nós sabemos que só a Tua palavra tem o poder de nos confrontar, nos exortar, nos alimentar, nos dar a direção, nos exortar com sabedoria. É a Tua palavra que tem o poder. Nós oramos nessa hora pedindo ao Senhor que o Senhor aumente a nossa fé. Nós pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, faça com que a cada dia nossa fé seja aumentada no Senhor. Se tivermos que passar por provas e tribulações, que passemos dando glória a Deus, mas entendendo que são nas provações que a nossa fé é fortalecida. Cada vez que a nossa fé é provada, Senhor, é que nós temos a chance de crescer um pouquinho mais. Por isso nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda nessa caminhada. Faz com que a cada dia a nossa fé desça da nossa mente e entre no nosso coração, para que possamos viver uma vida de obediência de uma maneira que agrade ao Senhor. Nós queremos ser a cada dia parecidos com o Senhor. Nós queremos dar bom testemunho do Senhor. Nós queremos, Senhor, viver a Tua vontade sobre nós.
Ô Senhor, vem trazendo um renovo ao nosso coração. Faz com que a fé de alguns irmãos meus que estão aqui nessa noite seja fortalecida no Senhor. Irmãos que ainda não entenderam o quão importante é não só ter uma fé teórica, mas faz com que eles vivenciem uma fé prática, onde eles sejam resposta de oração na vida de alguém. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida de fato que agrada ao Senhor. Cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, Senhor. Nos blinda de caminhos maus e nos guia pelo caminho de vida eterna. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.